Shalom, shalom. Olá a todos, sejam muito bem-vindos todos a este canal, a este novo serviço, um serviço de leitura do Pequeno Midrash. Pequeno Midrash, que nós iremos realizar esse serviço com as leituras de cada parashá, cada Midrash referente a cada parashá, durante todo o ciclo de Torá deste novo ano, aproveitando neste novo ciclo, este ciclo do ano de 5.786, Baruch Hashem. E eu coloco agora este serviço aí para toda a comunidade, todos os amigos, irmãos aqui, para desfrutarem e aproveitarem deste serviço, dessas leituras, de toda a sabedoria e conhecimento dos sábios de Am Israel. Amém? Então vamos iniciar. Parashá Bereshit, o livro do Pequeno Midrash diz. O Midrash nos conta. As letras brigam por uma oportunidade preciosa. As letras do Aleph Beit se reuniram em volta de Hashem, ansiosas e agitadas, e com muita expectativa. Logo, uma letra felizarda seria escolhida por Hashem para iniciar a primeira palavra da Sagrada Torá, o tesouro mais precioso do mundo. Qual letra seria escolhida? Cada letra queria que Hashem a escolhesse dentre todas as outras, e juntas elas gritavam por atenção. Por favor, Hashem, inicie a Torá comigo, gritavam todas elas, de uma só vez. A letra Tav se aproximou. Hashem, ela gritou, eu sou a maior de todas as letras, eu sou o Tav, a primeira letra da amada palavra Torá. Eu sei que cada letra do Aleph Beit equivale a um número, e eu sou equivalente ao número 400, o maior número de todas. O senhor não acha que eu devo estar no começo da Torá? Creio que não, respondeu Hashem, porque um dia eu usarei você como um sinal mau. Daqui muitos anos, quando eu destruir o Beit HaMikdash, eu usarei você, Tav, para marcar os judeus que merecem morrer. Naquela época, continuou Hashem, eu mandarei o anjo da morte voar até Jerusalém e selecionar os judeus que são tzadikim, justos. Na testa de cada tzadik, ele marcará a letra Tav com tinta invisível. O Tav representará a palavra hebraica Tihiyah, que quer dizer você viverá. E os judeus assim marcados terão permissão para viver, livres de seus inimigos. Então eu ordenarei ao anjo da morte, separe os judeus que são perversos, os Rechaim. Marque na testa de cada rachá a letra Tav, mas não com tinta, com sangue. O Tav de sangue representará a palavra hebraica Tamut, que quer dizer morrerá. E os judeus assim marcados serão destruídos por seus inimigos. Você vê agora, Tav, porque eu não quero usá-lo no começo da Torá? Porque um dia você servirá como uma marca para os judeus que devem morrer. Ao ouvir isso, o Tav foi embora profundamente desapontado. A letra Shin deu um passo à frente, confiante. Ele se curvou e implorou em voz alta, por favor, Hashem, use-me como a primeira letra da sua Torá. Depois do Tav, eu sou o maior número do Aleph Beit, equivalente a 300. Eu estou até mesmo no começo de um de seus nomes sagrados, o nome Shaddai. De jeito nenhum, Hashem respondeu. Pois embora você seja verdadeiramente importante, Shin, você inicia os nomes das coisas detestáveis, como chave, que quer dizer falsidade, e sheker, que significa mentira,
Eu odeio mentiras e falsidade. Eu construí o meu mundo baseado na verdade. O Shin foi embora desolado. Isso não desencorajou Oresh a se aproximar do trono de Hashem. Ele achava que tinha um argumento convincente. Tenha piedade de mim, Hashem, ele pediu, e honre-me, deixando que eu inicie a sua Torá. O Senhor é conhecido como Deus misericordioso, e eu sou a primeira letra da palavra Rahum, que quer dizer misericordioso. Também devo mencionar que estou no começo da palavra Refuá, cura. A voz Resh soava um pouco acanhada, porque ele sentia que Hashem recusaria o seu pedido. Seus temores se confirmaram, pois Hashem explicou: daqui a muitos anos, Moshe Rabbeinu guiará o povo judeu através do deserto. Alguns judeus ingratos não desejarão ter Moshe como líder. Em seus corações, eles murmurarão: seria melhor servir ídolos no Egito do que servir Hashem, como homens livres no deserto, eles gritaram. Vamos nos rebelar contra Moisés, escolher outro líder e voltar para o Egito. Você sabe, Resh, perguntou Hashem, que você é a primeira letra da palavra Rosh, líder, que será gritada pelos judeus rebeldes? Para tornar as coisas piores, Hashem continuou: você é o início da palavra Ra, que quer dizer mal. Rachá, uma pessoa perversa. Uresh entendeu que ele não seria aceito e concordou, relutante. Rapidamente, a letra Kuf aproveitou a chance. E quanto a mim? Ele perguntou. Eu sou uma letra maravilhosa. Quando os judeus forem rezar, eles me usarão para começar a oração de Kedushá. Eles proclamarão: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sagrado é Hashem. Mesmo assim, instituiu Hashem: você não pode ser a primeira letra da Torá. Você é o começo da palavra Kelalá, uma maldição. Eu não quero que os perversos digam quando Hashem criou o mundo, ele o amaldiçoou. Por isso, ele começou a Torá com a letra Kuf. Uma por uma, o restante das letras se aproximou do trono de Hashem para tentar ganhar para si a glória de ser o começo da Torá. Elas insistiram, pediram e suplicaram e argumentaram, mas de nada adiantou. Hashem recusou todas as letras. Finalmente restaram apenas duas letras, o Aleph e o Beit. Estas duas ficaram só esperando. Tornaram-se cada vez mais tensas, a cada momento que passava. O Beit estava tão nervoso depois dessa longa espera que o pequeno ponto dentro dele tremia como um coração pulsante. Por favor, Hashem, ele falou, soluçando de tanta exaltação. Eu gostaria tanto de ser a primeira letra da Torá. Eu estou no começo de muitas coisas boas. Seus filhos judeus dizem seus louvores na sinagoga. Barechu et Hashem. Abençoe a Hashem. E abençoado seja o grande nome de Hashem para sempre. Abençoado seja Hashem para sempre. Amém, amém. Todos esses louvores começam com o Beit. Desta vez Hashem concordou. Sim, ele disse. Eu começarei a Torá com você. O Beit está no início de Berachá, bênção. Eu quero que todas as pessoas da terra saibam que eu as amo e as abençoo. Portanto, a Torá começará com o Beit, com a palavra Bereshit. Ao ouvir que o Beit havia sido escolhido, o Aleph se afastou em silêncio. Aleph chamou Hashem. Você não quer pedir por você também? O Aleph suspirou. Eu sou uma letra tão insignificante, disse ele humildemente. Todas as letras do Aleph Beit são mais importantes do que eu.
O Beit equivale a 2, o Gimel a 3, o Dalet a 4, mas eu sou apenas o número pequeno, o número 1. Pelo contrário, Aleph, exclamou Hashem. Você, Aleph, é o rei de todas as letras. Você é um, e eu também sou um, e a Torá é uma. Portanto, quando eu der a Torá no Har Sinai, eu começarei com você. Você estará no começo dos 10 mandamentos. Anohi Hashem, eu sou Hashem. Amém. A criação do céu e da terra e a importância da paz. Quando Hashem estava prestes a criar o mundo, o céu suplicou: Hashem, crie primeiro todas as coisas relacionadas a mim, o firmamento, o sol, a lua e as estrelas. A terra insistiu: Hashem, deixe-me ser a primeira. Crie as plantas, os animais, as pessoas que viverão sobre a terra. Essa discussão egoísta não agradou Hashem, pois Hashem queria que todos vivessem em paz. E assim ele respondeu: eu deixarei que vocês se revezem, céu e terra, na sua criação. No primeiro dia eu farei o céu e a terra. No segundo dia eu darei a vez ao céu, eu farei o firmamento. No terceiro dia será a vez da terra. Eu juntarei as águas e cobrirei o solo com grama. No quarto dia será novamente a vez do céu. E eu colocarei o sol, a lua e as estrelas nele. No quinto dia será a vez da terra. Eu encherei os oceanos com peixes e criaturas marinhas. No sexto dia, no entanto, será compartilhado pelo céu e pela terra. Eu criarei Adão, a partir de ambos, da terra e do céu. O seu corpo será formado pelo pó da terra, mas a sua Neshama, sua alma, virá de mim, do céu. Uma história. Quem é o primeiro a fazer a paz? Nossos Rachamim, sábios, sempre se empenharam muito de todas as maneiras possíveis em viver em paz com todo o mundo. Certa vez um açougueiro começou uma briga com um Rav Abba, conhecido como Rav, o grande estudioso da Torá. Rav estava ansioso por fazer as pazes com o açougueiro e decidiu esperar até a véspera de Yom Kippur. Esta época, ele pensou consigo mesmo, quando as pessoas fazem as pazes umas com as outras, com certeza então o açougueiro virá e me pedirá desculpas, então nós seremos amigos novamente. Mas as vésperas de Yom Kippur chegou e não havia nem sinal do açougueiro. Não é suficiente esperar o açougueiro vir até mim e fazer as pazes, pensou Rav. Se eu realmente quero a paz, eu preciso sair e ir atrás dela. Se o açougueiro não vem até mim, eu irei até ele. Embora o culpado pela briga fosse de fato o açougueiro, o Rav estava pronto para se humilhar diante do açougueiro e pedir seu perdão. Quando o Rav chegou ao açougue, ele viu o açougueiro segurando um enorme machado com o qual ele cortava as cabeças dos animais. O açougueiro levantou os seus olhos e viu Rav. Com raiva, ele gritou: é você, Abba? Vai embora, eu não quero conversa com você. Hashem imediatamente puniu o açougueiro por ele se recusar a fazer a paz e por insultar o Rav. Assim que o açougueiro levantou o seu machado para continuar o seu trabalho, a lâmina escorregou do seu cabo de madeira. Ela atingiu a cabeça do açougueiro e ele morreu. É uma mitzvah ser o primeiro a fazer a paz e não poupar esforços para isso. Como o Passuk em Terrilim diz: Bakesh Shalom Vekad Ferru. Isso significa que devemos correr atrás da paz e não esperar que o outro venha fazer as pazes conosco. Os 6 dias da criação.
O primeiro dia, Hashem criou a luz, os céus e a terra. No primeiro dia da criação, Hashem criou a luz antes de qualquer outra coisa. Ele fez isto da mesma maneira que um rei que quer construir um palácio. Uma parábola. O rei que não podia criar luz. Durante toda a noite, o rei e a sua comitiva marcharam pela floresta. Os soldados da escolta real sussurravam, agitados entre si. Quando eles chegariam? Como seria? Por meses, não, por anos. O rei planejara construir o palácio mais magnífico do mundo. Agora, finalmente, a construção estava prestes a começar e o rei os conduzia ao lugar que ele havia escolhido. Os sussurros cessaram de repente, pois o rei parou. Ele apontou para uma grande clareira diante dele e ordenou em um tom severo: agora, comecem a construção. Faze-se um silêncio espantoso. Os construtores reais baixaram suas cabeças e não conseguiam falar nada. Sua Majestade, falou um trabalhador com uma voz trêmula. É noite agora, e na escuridão da floresta não conseguimos enxergar nada. Luzes! Gritou o rei. Os trabalhadores precisam de luzes. Luzes imediatamente. Começou uma corrida desesperada, pois todos começaram a procurar pelos eletricistas reais. Finalmente, eles descobriram um eletricista entre os trabalhadores, mas este confessou em voz baixa que não tinha trazido fios elétricos e nem interruptores. Você não tem velas ou fósforos, pelo menos? Bradou o rei. Acenda tochas. Mas os ventos da floresta sopravam tão fortemente que era impossível acender uma chama. Embaraçado e furioso, o rei foi forçado a anunciar que a construção seria adiada. Ele não tinha como criar a luz necessária para começar a construção do palácio. A chave da parábola. Similarmente, Hashem criou a luz logo no começo. Mas quão diferente Hashem é de um ser humano. Um rei humano pode se enfurecer e gritar e bater os seus pés, mas sem fósforo, luz elétrica ou qualquer outra fonte de luz conhecida do homem, ele não pode criar luz. Hashem, no entanto, criou a luz a partir do nada. Ele pronunciou apenas 2 palavras, haja luz, e de repente, do nada, a luz apareceu em meio à escuridão. Hashem decidiu: haverá sempre luz durante o dia, e assim as pessoas poderão enxergar e conseguirão fazer o seu trabalho. Toda noite eu trarei a escuridão, para que as pessoas possam dormir bem. Depois Hashem criou o céu e a terra, e ele pegou um pouco de pó de debaixo do seu trono celestial, jogou e formou o mundo com isso. As pedrinhas que estavam misturadas com o pó transformaram-se em colinas e montanhas. Segundo dia. Hashem fixa o céu. A terra que Hashem criou no primeiro dia estava coberta por água, e a água estava acumulada sobre a terra até uma altura infinita. Não havia nenhum firmamento. No segundo dia, no entanto, Hashem ordenou a água: divida-se em 2. Metade de você ficará nas alturas, e a outra parte ficará aqui embaixo na terra, e eu criarei o céu no meio. Hashem chamou o firmamento Shamaim, céu. Ele manteve a água nas nuvens, sob uma forma evaporada, para mais tarde enviar a chuva, de modo que as plantas na terra crescessem. O terceiro dia, Hashem cria a terra seca, as árvores e todos os tipos de plantas. No terceiro dia, a água ainda preenchia toda a terra. Não havia sinal de um único lugar seco. Hashem ordenou ao anjo do mar: junte toda a água em alguns lugares,
de forma que o restante do solo fique seco. O anjo do mar perguntou: onde coloco toda a água extra? Não há lugar suficiente na terra agora para tanta água. Hashem então juntou toda a água da terra e a despejou nos oceanos, lagos e rios. O resto do mundo tornou-se seco. A água, entretanto, estava tão triste por ter sido aprisionada que ela ameaçou transbordar e cobrir toda a terra mais uma vez. Fique onde eu coloquei você, ordenou Hashem. Não inunde a terra seca. Hashem pegou um pedaço de barro e escreveu nele o seu grande nome de 42 letras e jogou-o dentro das profundezas da água. Enquanto este pedaço de barro permaneceu ali, nas profundezas, a água não inundou o mundo. Antes do Mabul, o dilúvio, Hashem removeu o barro. Então Hashem ordenou que a grama cubra a terra seca. Imediatamente a grama começou a crescer do solo. Além da grama, para os animais, Hashem criou todo tipo de grãos, vegetais e ervas que as pessoas pudessem comer, por prazer e por saúde. Ele também ordenou à terra produzir uma variedade de belas flores para agradar a nossa visão e o nosso olfato. Isso incluiu as elegantes rosas, as frescas margaridas, diversas espécies de tulipas lindas e coloridas, além de vários tipos de folhas e arbustos. Estes maravilhosos exemplos da arte de Hashem podem ser admirados nos jardins e nos campos, nas florestas e montanhas, e todos eles foram feitos por Hashem, no terceiro dia da criação. Então Hashem ordenou árvores frutíferas cresçam da terra. Imediatamente milhares de tipos de árvores emergiram. Havia macieiras, pereiras, laranjeiras, ameixeiras, pessegueiros e muitas outras, cada uma com frutas deliciosas, de diferentes formas e cores. Quarto dia. Hashem suspende o sol, a lua e as estrelas no céu. No quarto dia, Hashem colocou o sol, a lua, as estrelas no céu. Existem 7 céus, um acima do outro. Hashem colocou o sol no segundo céu, e não no mais baixo, pois, o contrário, o sol queimaria o mundo inteiro com o seu imenso calor. O Midrash explica: a lua é punida por reclamar. Quando Hashem criou o sol e a lua, ele fez ambos exatamente do mesmo tamanho. A lua disse a Hashem: sempre que você cria um par, você faz um maior que o outro. Você fez 2 mundos, Olam Hazé, este mundo, e o Olam Rabá, o mundo vindouro. Dos 2, o Olam Rabá é maior. Você criou o céu e a terra. Dos 2, e o céu é o maior, porque está a sua morada. Entre o fogo e a água é a mais forte, porque ele apaga o fogo. Somente ao sol e a mim, a lua, você criou com o mesmo tamanho. Um deve ser maior que o outro. Ahá! Exclamou Hashem. Eu sei qual a sua verdadeira intenção, lua. Você quer que eu a faça maior e o sol menor. Mas por que você reclamou? Eu farei você menor. Meu castigo deve ser tão grande só porque eu reclamei? Perguntou a lua. Bem, respondeu Hashem. No futuro, quando Mashiach chegar, eu farei a sua luz mais forte, tão forte quanto a luz do sol é agora. Eu serei exatamente como o sol, então? Perguntou a lua. Não, respondeu Hashem, pois naquela época o sol brilhará 7 vezes mais forte do que brilha agora. Quinto dia. Hashem cria os peixes e os pássaros. No quinto dia, Hashem encheu as águas com milhares de espécies de peixes e criaturas marinhas. Ele também criou os pássaros que voam no céu, e não
nos esqueçamos dos insetos. Pode ser que você conheça somente alguns poucos insetos, tais como moscas, mosquitos, formigas, aranhas, baratas e, é claro, abelhas, gafanhotos, mas de fato existem milhões. Até mesmo o corpo do menor dos insetos foi feito por Hashem para funcionar como um mecanismo complicado. Se estudarmos as partes do corpo de um inseto, nós começaremos a entender um pouco sobre a fantástica sabedoria de Hashem. O sexto dia. Hashem forma os animais e o homem. No sexto dia, Hashem criou todos os animais grandes e pequenos. Ele pôs sobre a terra elefantes, ursos, leões, tigres, panteras, vacas, carneiros, cachorros, gatos, bem como ratos, doninhas, esquilos e vários outros tipos de animais. Finalmente, Hashem formou a maior de todas as suas criaturas, o ser humano. Uma história. Nenhum homem pode se comparar ao Criador. O imperador romano Adriano voltava de Eretz Israel. Ele participava da destruição do segundo Beit HaMikdash. Vocês veem, ele se gabou aos romanos. Eu lutei contra o Deus dos judeus. Eu destruí a sua terra. Eu queimarei a sua casa. E eu escravizei o seu povo, os judeus. Portanto, eu também sou um Deus agora. Obedeçam a mim e me sirvam. 3 de seus mais sábios ministros estavam presentes. O primeiro deles se levantou respeitosamente e disse: Ó imperador, como você pode dizer que derrotou Deus, enquanto ainda se encontra no palácio dele? Saia de seus palácios e aí então nós declararemos que você é um Deus. O céu e a terra são o palácio de Deus. Se você puder sair do céu e da terra, nós o serviremos. Então o segundo ministro respondeu à arrogância de Adriano: Eu gostaria de fazer um pequeno pedido. Ele anunciou: Se você realizá-lo, todos nós serviremos a você. Este é o meu pedido. Há um navio no oceano que contém todo o meu dinheiro a bordo. Uma forte tempestade começou, impedindo o navio de atracar. Eu serei um homem infeliz, pois todo o meu dinheiro se perderá. Apenas faça com que o meu navio aporte, e eu com certeza servirei a você como um Deus. Muito bem, respondeu Adriano. Eu enviarei toda a minha frota para ajudá-lo. Os marinheiros jogarão cordas e puxarão, e o seu navio até a costa. Por que dar ordens tão complicadas? Perguntou o ministro. Apenas mande o vento parar trazer o meu navio até a margem. Eu não sei como dar ordens ao vento, disse Adriano. Como então você pede que nós sirvamos como um Deus? Disse o ministro. Deus criou o vento e governa sobre ele. Como você pode achar que é um Deus? O terceiro ministro disse a Adriano: Nós serviremos a você se ordenar ao mar que recue, de modo que a terra seca apareça e as pessoas possam se estabelecer nela. Isso é impossível para mim, admitiu Adriano. Mas quando Deus criou o mar, disse o ministro com clareza, ele podia comandar o mar e lhe dizer exatamente para onde fluir. Como então você se compara a Deus? Adriano ficou furioso com seus ministros. Ele foi para casa e reclamou para sua esposa que eles se recusaram a servi-lo. A sua esposa era muito inteligente. Ela disse: faça apenas uma pequena coisa e você será considerado um Deus. O que devo fazer? Perguntou Adriano. Devolva a sua alma ao Criador, ela disse. Você enlouqueceu?
Ele perguntou. Se a minha alma deixar o meu corpo, eu não estarei mais vivo. Como então você pode me afirmar que é um Deus? A sua esposa perguntou. Você não está no comando nem da sua própria vida e quer que todos acreditem que você governa sobre o céu e a terra? Melhor que sirvamos a Deus, que criou o céu e a terra, e que fez os planetas, os animais, que criou todas as pessoas e as mantém vivas. 7º dia, Shabat. A parada dos anjos. No 7º dia, Hashem se sentou no trono da felicidade. Ele ordenou a todos os anjos que marchassem em frente ao seu trono, em uma grande parada. Primeiro, o anjo a quem ele escolhera para cuidar dos oceanos marchou alegremente. Ele foi seguindo pelo anjo responsável pelos rios. Então marchou o anjo escolhido para cuidar dos morros. O anjo que cuida das águas profundas, o anjo que cuida do deserto, o anjo que cuida do sol e da lua, o anjo que cuida da grama, o anjo que cuida do Guerrinon, o anjo que cuida do Ganeden, o anjo que cuida dos insetos e dos animais rastejantes, o anjo que cuida dos animais selvagens, o anjo que cuida dos animais domésticos, o anjo que cuida dos pássaros, o anjo que cuida dos peixes, o anjo que cuida dos gafanhotos e, finalmente, o anjo responsável por todos os outros anjos. Todos os anjos dançaram com santidade e contentamento. Eles encheram o céu com alegria. Eles louvaram a Hashem e gritavam: a glória de Hashem dura para sempre. Eles também cantaram: que Hashem se alegre com a sua maravilhosa criação. Então Hashem chamou o anjo responsável pelo Shabat e sentou no trono da honra. Todos os anjos dançaram em volta dele e cantaram: hoje é Shabat, Kodesh, o sagrado Shabat para Hashem. Depois que Hashem criou Adão, ele o ergueu e o deixou ver quão grande era a alegria do Shabat no céu. O dia do Shabat era como um grande Siyum, uma celebração, porque Hashem completara o céu e a terra. Quando Adão viu os anjos cantando e dançando, ele compreendeu que era o sagrado dia de Shabat e quanta alegria ele podia trazer às pessoas na terra. O Midrash explica: o Shabat recebe um par eterno. Depois que Hashem fez o Shabat chorou. Eu estou tão triste sozinho. Eu sou o único dia que não tem um par. O domingo fica junto da segunda-feira. A terça-feira é vizinha da quarta. A quinta-feira tem a sexta. Mas eu não tenho ninguém para ficar comigo, porque eu sou o último dia da semana. E Hashem respondeu: não se preocupe, Shabat. Todo o povo será seu amigo. O povo judeu terá o privilégio de guardar a sua santidade. Portanto, você é Shabat e o povo judeu estarão sempre juntos. O Midrash explica: todas as criaturas cantam para Hashem. Você sabia que todas as criaturas cantam louvores para Hashem? Elas agradecem por ele tê-las criado tão perfeitas e por ter estabelecido a função de cada uma delas no mundo. As árvores louvam Hashem com movimentos graciosos e os seus galhos. As águas cantam para ele com a suave agitação das ondas e o poderoso rugido da arrebentação. Os animais louvam com as suas diversas vozes e sons. O sol e a lua louvam brilhando sobre o mundo. Isso é o que o Passuque de Terrilim, capítulo 148, diz. Louvem a Hashem da terra,
As grandes cobras e todas as criaturas que vivem nas profundezas, fogo e granizo, neve e neblina, o vento tempestuoso que obedece ao seu comando, montanhas e todos os montes, árvores frutíferas e todos os cedros, animais selvagens e todo o gado, animais rastejantes e pássaros alados. Mas quem deve louvar a Hashem mais do que todos? Certamente nós, judeus, devemos nos lembrar de que tudo no mundo foi criado para nós e nós fomos criados para servir a Hashem. Como Hashem criou Adão e Havá no 6º dia. Hashem fez todas as criaturas em apenas poucos segundos. Adão foi uma exceção. Hashem se ocupou com a criação de Adão durante várias horas. Durante a primeira hora, Hashem juntou o pó do mundo inteiro. E durante a segunda hora, Hashem misturou o pó com a água e fez uma mistura semelhante a uma massa. Durante a terceira hora, Hashem formou o corpo de Adão, seus braços e suas pernas. E durante a quarta hora, Hashem soprou uma neshama, uma alma, dentro do corpo de Adão. O corpo de Adão era de terra, mas a sua alma veio do próprio Hashem, do céu. E por isso que todas as pessoas têm a capacidade de se tornar um tzadik, pois as nossas almas provêm da fonte da santidade do próprio Hashem. Amém. Finalizo aqui a primeira parte da leitura da Parashá Bereshit no Pequeno Midrash.